Olá, seja bem-vindo ao podcast. Esse daqui que é o podcast do Mundo Gonzo. Eu sou o Cass Pinheiro e hoje vamos explorar um tema que permeia as nossas vidas: o amor. Às vezes me pego refletindo sobre o que realmente é esse sentimento tão complexo e poderoso. O amor. O amor é uma palavra pequena, mas seu significado é imenso. Há o amor incondicional, como o de uma mãe ou pai que nasce conosco. Amamos nossos familiares, nossos irmãos, tios, tias, avós, avós. Um amor simples, mas profundo. Com o passar dos anos, descobrimos também o amor por outra pessoa, um amor que pode durar para sempre ou apenas por um momento. A ciência tenta decifrar o amor e estudos mostram que várias áreas do cérebro são ativadas quando estamos com nosso parceiro, acompanhadas de mudanças hormonais que intensificam nossos sentimentos. Todos já experimentamos esse sentimento em algum momento da vida. Os poetas o descrevem, os cantores o cantam. E existe uma indústria inteira dedicada a ele. Mas há um tipo de amor que me intriga, e é sobre esse amor que vamos falar hoje. Então, prepare-se para uma viagem emocionante neste episódio do podcast. Eu nasci no final dos anos de 1970, cresci e, como toda criança, a televisão era a minha babá. E daí você pode imaginar como os programas infantis tiveram um grande impacto na minha vida, né? A leitura também estava lá. Comecei a ler muito jovem, antes mesmo do primário, hoje chamado de ensino fundamental. Esse foi meu primeiro amor e dura até hoje, que são as revistas em quadrinhos. Mas sobre esse amor, eu vou falar em um outro momento. Por isso, eu volto a falar de um outro amor que tenho em minha vida. Hoje é dia de falar sobre o meu amor pelos Beatles. Como falei, a televisão foi minha babá por muitos anos. Além dos quadrinhos, desenhos animados, a música sempre me tocou de alguma forma e eu era apaixonado pela música pop. Michael Jackson dominava a TV. Mas os anos se passaram e em 1987, assistindo à antiga Rede Manchete, um programa me chamou a atenção. Beatles 25 anos, um oferecimento. Onyx Jeans, a emoção presente em você. Aquele programa sobre os 25 anos de uma banda que não existia mais, os Beatles. Aquela música, tudo me cativou. Foi ali que descobri que um dos integrantes foi morto. Foi depois daquele programa que John, Paul, George e Ringo viraram meus melhores amigos. Lembro como fosse hoje, eu e minha avó andando por Copacabana. Ela parando em uma loja de discos que hoje em dia é uma lanchonete na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ela comprou para mim 2 fitas cassetes, Magical Mystery Tour e Yellow Submarine. Eu toquei aqueles cassetes por dias, meses, não tinha fim. Até as faixas do George Martin em Yellow Submarine eu escutava. E olha, eu usava elas como trilha sonora das minhas brincadeiras com meus bonequinhos de J. Joe. Eu nunca tinha visto o desenho animado, mas aquelas músicas me seguravam. Anos depois, Paul McCartney veio ao Brasil pela primeira vez. Era o Paul in Rio. Cara, saiu em tudo quanto era lugar. Tinha gibizinho da Turma da Mônica, o gibizinho do Chico Bento, onde o Paul aparecia na roça, cantava. E olha, ali naquele gibi foi a primeira vez que os Beatles se juntavam, que era Paul, George e Ringo. E ainda tinha um John Lennon no céu, observando tudo. Cara, aquilo foi um dos momentos mais legais assim da minha vida.
E agora Paul in Rio. 19 e 21 de abril no Maracanã. Ingressos turismo e cadeiras especiais nas agências de viagem. Arquibancada e gramado na Rede Atlantique Nota 10, Shopping Rio Sul e Madureira Shopping Rio. Foram os maiores shows da carreira do Paul, recordes de público no Maracanã, e eu, uma criança e um dos meus maiores heróis, estava aqui pertinho de mim. Ao mesmo tempo, eu sofria bullying dos coleguinhas, acredita? Afinal, eu gostava de uma banda de velhos. Olha, por muito tempo eu escutei isso. E posso dizer que, de certa forma, escuto isso hoje em dia. Diria até que hoje em dia eu consigo rir da situação. Mas quando você é criança era meio complicado, sabe? Aquele momento, aquele 1990, foi um momento de pura catarse. Momento como aquele se repetiram em outros shows do Paul McCartney. De 2010 até 2023, todas as passagens do Paul pelo Brasil, eu estava lá. E as lágrimas também estavam lá. Eu cresci sonhando com os Beatles, mesmo sabendo da morte do John, sempre quis escutar algo novo. E olha, naquela época era assim, eu não sabia da existência do bootleg, não sabia de nada, não existia internet, as informações eram poucas, então já dá pra imaginar que eu era um mancebo sem caminho algum sobre a Beatlemania. Em 1994 as coisas começaram a mudar. Final do ano era lançado Live at BBC, que era um disco com participações dos Beatles na rádio BBC, com músicas, gravações, falas. Era um disco espetacular. Para mim, era como se eu tivesse achado no Santo Grau. Era tudo novo. E eu adorei aquele disco do início ao fim. Mas em 1995, com o que todos esperavam, estava começando a deixar de ser um sonho para virar realidade. E cara, imagina a minha cabeça. Vai ter uma música nova, um novo disco dos Beatles. Assim, não tinha internet, não tinha informação, as informações eram truncadas. Tinha matérias nos jornais e revistas, poucas matérias em televisão, pelo menos aqui no Brasil. Para um disco com músicas inéditas no mês que vem, de acordo com informações da revista americana New Yorker. Aqui nos estúdios da EMI em Londres, onde os Beatles gravaram quase todos os seus discos, a gravadora não confirma a informação de que Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison vão voltar a se reunir 25 anos depois, mas também não desmente. Numa entrevista recente, Paul McCartney botou mais lenha na fogueira, revelando: é possível que a gente volte a tocar juntos. Se a previsão for correta, até o final do ano, os fãs vão descobrir qual o estilo e a música dos Beatles dos anos 90. O Fantástico vai ajudar você a decifrar esses pequenos enigmas. E daí, no dia 26 de novembro de 1995, eu estava em frente à TV assistindo Fantástico. Eu lembro de chorar pela primeira vez por causa dos Beatles. Eu ainda me emociono ao ver as imagens. Ali, meu sonho se concretizou. Eu escutava uma música nova dos Beatles. Na época, chegou a se falar que seria uma forma dos 3 Beatles remanescentes ganharem dinheiro. Esta semana, numa milionária estratégia de marketing, foram lançados o CD, o vídeo, o livro, o chaveirinho e o iogurte da volta dos Beatles. E aí, pô, é muito dinheiro, hein? Doutora, ótimo. É uma dinheirama, é uma bufuca, olha só que cacau, que maravilha, minha filha, olha só. Mas olha só, como é que vocês fazem a partilha dessa grana? Ah, isso é muito fácil. A gente pega o dinheiro e joga pra cima. Se o João Léo não pegar é dele, o que cair, a gente divide entre nós 3. Eu não ligava. O amor só ficava maior. Os anos que se seguiram fez eu me tornar um eterno apaixonado pela banda. Fui a shows, fiz amigos, melhores amigos, participei de fóruns, e aqui eu deixo o meu abraço pro povo do Beatles Brasil e do Fan Beatles, que foram fóruns que eu participei. Eu comprei tudo que podia e não podia. E até hoje é assim. Final do ano passado, a mais nova música dos Beatles foi lançada. A última música, Now and Then, que só nasceu agora porque existiu o Get Back do Peter Jackson, lembra? Ele conseguiu limpar
todas as falas, separar baixo de voz, baixo de guitarra, baixo de ruído, e aquilo fez Paul McCartney ter uma ideia. Podemos recuperar Now and Then, que chegou a ser gravada em 95, mas acabou limada pela falta de qualidade no áudio da voz do John Lennon. Só que agora a gente tinha uma voz cristalina, a voz do John, com as guitarras de 95 do George Harrison, baterias do Ringo, novas gravações de baterias do Ringo, um novo baixo do Paul e arranjo de cordas. Essa seria a última música dos Beatles. E eu, mais uma vez, me emocionei. Tive de correr pro banheiro do trabalho para chorar, para não chorar na redação, não passar um eterno bico do trabalho. Mas valeu a pena. Esperava aquilo por muitos e muitos anos e, de certa forma, escutar os 4 juntos novamente é sempre emocionante. Essa poderia ser o fim de uma história de amor, mas não é. E eu tenho certeza que para os fãs jovens de hoje em dia, aquela sensação que tive com Free as a Bird deve ter rolado com eles também. Pois agora e depois, até mesmo no fim, de vez em quando, tudo renasce. E quando eu falo renascer, é porque com os Beatles as coisas andam muito, mas muito rápidas. 20 de fevereiro de 2024 e vem a bomba. Os Beatles vão ganhar o seu Beatlesverse, vamos dizer assim. O diretor Sam Mendes, vencedor do Oscar por Beleza Americana, lá em 1999, vai adaptar a trajetória do Fab Four com 4 longas-metragens. Ele explicou que cada um desses longas-metragens vai ser com um dos Beatles. Ou seja, vai ter um filme pro John, um filme pro Paul, um filme pro George e um filme pro Ringo. E a ideia é mostrar a história da maior banda de rock de todos os tempos sob o ponto de vista de cada um dos integrantes. E olha só que legal. Paul McCartney, Ringo Starr e as famílias de John Lennon e George Harrison concederam os direitos musicais ao filme, ou seja, tá liberado usar a música dos Beatles. Amigo. E os filmes ainda contam com o apoio deles. A expectativa é que isso tudo aconteça até 2027. Ainda não há detalhes sobre elenco ou roteiros. Eu só sei de uma coisa, meus amigos. Com os Beatles, tudo é muito rápido e tudo que parece terminar renasce. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast, o podcast do Mundo Gonzo. Espero que vocês tenham tido uma viagem emocionante. Não se esqueça de seguir o Mundo Gonzo e o podcast nas redes sociais e compartilhar esse episódio com os seus amigos pro podcast chegar mais gente. E se você gostou, deixe um comentário aqui pra gente. É muito importante os comentários de vocês. Valeu? Até a próxima. A gente se esbarra por este mundo. Fui!